Olá, pessoal. Esse é o vídeo da quarta semana, o último dessa etapa, né? Finalmente. Então, vamos lá. Então, vamos lá ver o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? O próprio nome já diz, né? Uniforme, quer dizer, constante. Significa o seguinte, um móvel, a gente já aprendeu sobre velocidade na semana passada. Então, o movimento uniforme é o seguinte, o móvel vai sair de um ponto A até um ponto B, de um determinado ponto até outro ponto, em linha reta, tá? Sempre em linha reta e na mesma velocidade. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Em qualquer ponto do percurso, a velocidade é sempre a mesma, em um determinado intervalo de tempo e em uma trajetória retilínea, né? Uma trajetória reta. Então, por exemplo, nós temos um carro móvel que sai do ponto A. Ele vai andando, vai, até o ponto E, né? Ele vai ter sempre a mesma velocidade. Ó, tá sempre, né? Se ele for até o ponto B, ele vai estar sempre na mesma velocidade. Então, um exemplo. Se ele sai, e a velocidade, a fórmula da velocidade, a gente já viu na aula na semana passada, que a velocidade é igual a distância sobre o tempo, ou a distância é igual a velocidade sobre o tempo. Você também pode falar que o tempo é igual a distância sobre a velocidade, né? Se for brincar com essa fórmula aqui. O tempo é o intervalo, distância percorrida e velocidade que o móvel desenvolveu, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui, o carrinho saiu do A e foi até o B. Ele saiu a 1 hora, chegou às 2 horas no ponto B. Então, a velocidade no trecho AB vai ser o quê? Ó, nesse trecho aqui, vai ser, ó, 10, né? 10, que ele tá aqui no ponto 10, e vai Então, ó, ele estava no 0, né, e chegou até o quilômetro 10. Então, vai ser 10, que é a posição dele, final, menos a posição inicial, que é 0. Então, 10 menos 0, dividido pelo tempo. Ele chegou às 2 horas, ele saiu a 1 hora e chegou às 2 horas. Então, vai ser 2 menos 1. Então, a velocidade é 10 km por hora. Se você fizer a mesma coisa do B até o C, ele andou 20 menos 10, né? Ó, 20 menos 10, dividido o tempo, 3 menos 2, 10 km. Então, se você calcular a velocidade aqui em qualquer ponto desse trajeto, vai ser sempre 10. Se eu calcular ele, o trajeto todinho de A até E, isso aqui tá debaixo da... Ó, se ele sair de A até E, então, ó, vai ser 40, né? Que o E aqui, ó, o ponto E tá 40 km por hora, ó, tá no 40 km, 40 menos 0 dividido, ele chegou aqui, ó, às 5 horas, né? Saiu a 1, chegou a 5, então é 5 menos 1. Então, ó, a velocidade é 10 horas, né? Então, em qualquer trecho que ele tiver, qualquer ponto, vai ser 10 km por hora, tá ok? Então, vamos ver aqui, gente, um exercício. Olha só. Em algumas cidades brasileiras, implementou-se a construção de ciclovias para disciplinar o trânsito, diminuir a poluição, aumentar a segurança e estimular a prática do ciclismo. Em uma delas, técnicos passaram a estudar a velocidade com a qual os ciclistas se deslocam. Então, vamos considerar as anotações feitas, né? Em um trecho retilíneo da ciclovia, no instante 0 segundos, 2 ciclistas, um homem e uma mulher,
passaram pela mesma posição com velocidade constante de 8 metros por segundo e 6 metros por segundo. Considerando que ambos se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, determine a distância que os separa após os 8 segundos. Então, passou, está falando que no instante zero, né, o homem e a mulher estavam passando por esse ponto aqui, no ponto zero, né? E eles estavam, estava 6 metros por segundo, o outro estava, a mulher a 8 metros por segundo. Está querendo saber a distância que os separa após 8 segundos. Então, eles passaram por aqui, né? Aí foram andando, aí deu 8 segundos, né? Quer dizer, andaram 8 segundos cada um, né? A mulher, quem que tá com velocidade maior? Não é a mulher? Então, obviamente, a mulher vai andar mais rápido do que o homem. Então, a mulher vai andar, ela vai chegar num determinado ponto, aos 8 segundos, e o homem, deixa eu até colocar o homem de outra cor aqui. O homem, ele vai chegar num outro determinado ponto aos 8 segundos, né? Ela vai andar 8 segundos, ela vai andar mais, uma distância maior, porque ela está andando mais rápido do que ele. Então, ele vai andar uma distância menor. Está querendo saber a distância entre um e o outro. Então, por isso que é importante desenhar e analisar a situação, tá? Então, aqui, ó, então, essa aqui é a distância do homem, né? O homem chegou, essa aqui é a posição do homem aos 8 segundos. E essa aqui é a posição da mulher aos 8 segundos. Tá querendo saber, olha só, a diferença a distância que os separa. Então, vai ser o quê? Se a mulher chegou aqui e o homem tá aqui, então eles querem saber o quê? Justamente essa distância aqui, ó, essa diferença, né? Então, vai querer justamente essa distância aqui, ó, delta D, né? Que é a distância do homem e da mulher e do homem. Para eu achar isso, ó, a distância, então, essa distância aqui vai ser a distância, deixa eu diminuir aqui, que fica mais fácil para visualizar aqui, ó. Então, vai ser essa distância, né? Aliás, não fez muita diferença, não. Essa distância menos a distância do homem, então, é o que eu tô querendo saber, que o exercício está me perguntando. Então, eu vou achar o tanto que a mulher andou. Como é que eu acho a distância que a mulher andou? Ó, a fórmula aqui não tá falando aqui, ó, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a mulher, ela andou, a distância da mulher foi a velocidade mais o tempo que ela gastou, que foi 8 segundos, né? Então, ó, a velocidade dela, 8 vezes 8. Então, ela andou 64 metros em 8 segundos. O homem, a velocidade dele é 6 metros por segundo, então, 6 vezes o tempo, que é o mesmo 8, que é onde que eles encontraram, né? Então, é o quê? 48 metros. A diferença de tempo entre eles vai ser o quê? Distância do homem menos a da mulher, que é o quê? 16 metros, né? Aí no número 4, eu acabei copiando do livro lá e eu fiz uma confusão e acabei resolvendo o exercício pela resposta. Como já tinha resposta aqui, eu acabei resolvendo pela resposta. Me desculpa, mas a verdade é o seguinte.
suponhamos que a gente não tinha essa resposta aqui, tá? Então, ó, um trem parte de Natal com destino a Recife às 6 horas com velocidade de 60 km por hora. Uma hora depois, parte de Natal numa linha paralela um segundo trem, mantendo a velocidade constante de 75 km por hora. Sabendo que a distância de Natal a Recife é 300 km, podemos afirmar que o segundo trem ultrapassar o primeiro a 70 km, então aqui tá vendo tudo que é ultrapassar, ou chegar ao mesmo tempo. Então, eu preciso de descobrir o tempo que eles vão estar ultrapassando. Aí, então, ó, eu vou ter um trem que eu tenho o A que sai às 6 horas e eu tenho o B que vai sair às 7 horas. Então, ó, o A sai às 6, o B sai às 7. Todos os dois vai sair de Recife. Como o B saiu depois, mas a velocidade do B está maior, então em algum momento ele vai ultrapassar o A, tá? Prestem atenção nisso. Então, ó, vai de Recife a Natal e tem 300 km, o ponto final aqui é 300. Então, o trem A vai sair, daí uma hora o trem B vai sair. Vai chegar um momento que eles vão se encontrarem. Quando eles se encontrarem, a posição que eles se encontrarem tem que ser a mesma. E o tempo também, o tempo de ultrapassagem, para os dois é a mesma. Então, eu tenho que considerar que a distância é a mesma. Então, eu preciso de saber essa distância aqui para eu conseguir resolver o exercício, né? Para saber onde que eles vão se ultrapassar. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois separado, tá? Então, olha, o tempo, a variação do tempo não é o tempo final menos o tempo inicial? Então, ó, tempo final menos o tempo inicial. Só que eu coloquei tempo de ultrapassagem, tá? Esse U aqui é tempo de ultrapassagem. Então, a variação, tanto que eles vão andar, porque eu preciso saber o tempo da ultrapassagem, que horas que eles ultrapassaram. O meu intervalo, porque um saiu uma hora, o outro saiu a outra hora. Então, o meu intervalo vai ser a hora da ultrapassagem menos a hora inicial. Então, o intervalo de tempo do A vai ser a hora que ele ultrapassou, que ele fez a ultrapassagem, menos a hora que ele saiu, né? Menos o tempo inicial, menos o tempo que ele saiu. O B é a mesma coisa. O intervalo do B vai ser o tempo que ele ultrapassou, né? Menos o tempo, a hora que eles ultrapassaram, menos a hora que ele saiu. Então, eu sei que o tempo de ultrapassagem do A é igual ao tempo de ultrapassagem de B, então eu vou chamar ele de T, tá? Então, eu sei, ó, o tempo, o intervalo de tempo do A vai ser o tempo inicial. Peraí, ó, aqui tá errado, peraí. Aqui é, é T menos 7, desculpa. T menos 7. E aqui, aliás, menos 6, né? E aqui é, T menos 7, né? Então, ó, é o tempo da ultrapassagem, né? Que eu chamei de T, menos o tempo de saída, que foi o quê? Qual foi a hora que ele saiu? Às 6, né? O tempo A. E o B vai ser T menos 7, que é o tempo de ultrapassagem, menos a hora inicial, que é 7. Observando que tá hora a hora, quilômetro, quilômetro, então não tenho que fazer nenhuma transformação de unidade aqui. Aí, então, olha, a distância, eu não sei, eu não tenho que distância
é velocidade vezes o tempo, né? Nós não vimos cá em cima, ó. Ó, distância igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância de A vai ser a velocidade de A mais o intervalo, vezes o intervalo de A. A distância de B, que o B percorreu, vai ser a velocidade de B, A vezes o intervalo de tempo do B. Eu sei que eles vão encontrar na mesma hora a ultrapassagem dele. Então, a distância que o A percorreu até a ultrapassagem, obviamente, é igual à distância que o B percorreu até a ultrapassagem, né? Então, ó, eu vou pegar VA, a velocidade do A, vezes o intervalo do A, né? É igual, porque, ó, dA não é igual, a distância do A não é igual à distância do B. Então, não achei que dA e dB, então eu vou pegar, ó, isso aqui, que é igual a isso aqui, ó. Então, ó, VA vezes a distância, o tempo de A, o intervalo de A, igual a VB vezes o intervalo de B. Velocidade de A é 60, o delta, o intervalo de A, que é o delta A, é o quê? T menos 6. Igual a 75 vezes T menos 7. Então, vai ser 60T menos 360, que é igual a 75 e tal. Aí, aqui é tranquilo, é só substituir. Então, eu achei que o meu tempo é 11 horas. Então, eles ultrapassaram as 11 horas. Esse é o tempo que eles ultrapassaram, é o horário, tá? Mas a distância, aí para eu achar a distância, eu posso pegar ou... Ops, peraí. Vou parar aqui para não bagunçar muito. Ó. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, a distância de A, eu posso pegar a distância de A ou a distância de B, tanto faz. Porque já que a distância de A é igual a de B, e eu tô querendo saber essa distância aqui, então, qualquer um dos dois serve. Então, distância de A, velocidade de A, vezes o intervalo de A. Qual que é a velocidade de A? 60. Eles vão chegar, o tempo da ultrapassagem não foi às 11 horas? Menos o tempo de saída, que foi que horas que ele saiu? Às 6 horas. Então, 11 menos 6, 5. Vezes 6, 300 quilômetros. Se eu vier aqui, eu vou ver que eles ultrapassaram aonde? Exatamente aqui, né? Então, esse pontinho aqui, na verdade, eles estariam, né? Os dois estariam aqui, né? Ó, os dois vão estar aqui eles chegaram juntos. Então, por isso que os dois trens chegaram ao Recife. Natal, com destino a Recife de Natal. Oh, gente, aqui é Natal e lá é Recife. Natal e aqui é Recife. A gente faz as coisas correndo, isso aqui tá. Então, eles chegaram à mesma hora, né? Então, agora esse exemplo 3 aqui, ó. 2 carros, A e B, movem-se numa estrada retilínea com velocidade constante de 20 metros por segundo. E o B a 18 metros por segundo, respectivamente. O carro A está inicialmente 500 metros atrás do carro B. Quanto tempo o carro A levará para alcançar o carro B? Então, ó, eu tenho o carro A. O carro A tá falando que o carro A está atrás do carro B, 500 metros. Então, ó, o carro B está aqui no 500 metros e o carro A está atrás dele 500 metros. Então, significa que o B está
em 500 metros, o A vamos chamar de 0. Distância inicial do A é 0 e a distância inicial do B, a posição inicial do B é 500, né? E o carro A está em a velocidade de 20 metros por segundo e o B 18 metros por segundo. Quanto tempo o A levará para alcançar o carro B? É a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa lá de cima. Quanto tempo, qual que é a distância que eles vão chegar, né? Então, ele quer saber, eles vão chegar quando eles estiverem no mesmo lugar, né? O A e o B, tiver um do lado do outro. Né? Tiver um do lado do outro. Então, a distância final do A, né, que é a distância, seria a distância de ultrapassagem, é igual a distância final do B, que eu vou chamar de D, tá? O tempo inicial de A e de B, falaram que os dois carros se movem-se numa estrada, né? Então, eu posso falar que eu posso chamar o tempo inicial deles de 0, não tem problema. No momento 0, o A vai estar aqui, no momento 0, o B vai estar 500 metros na frente dele. Então, o tempo inicial deles é igual. E o tempo final deles, na hora que eles chegarem aqui, na hora da ultrapassagem, eles vão fazer a ultrapassagem ao mesmo tempo, né? Então, o tempo final de A é igual ao tempo final de B, que eu vou chamar de T. Então, a variação, o ΔD é igual a velocidade vezes o tempo. O delta, a distância que o A vai andar daqui até chegar no carro B, vai ser isso tudo aqui, vai ser essa distância toda aqui, né, do 0 ao D. Então, a distância do A é a distância final menos a inicial, D menos 0, que é igual a D, né, D menos 0, D. Já o B, ele vai andar, vou colocar a verde aqui para não... Já o B, ele vai andar daqui até aqui, né? Então, essa aqui é a distância do B, né? Então, a distância do B vai ser D, que é a distância final, menos 500. Então, D menos 500. A distância de B é velocidade vezes tempo, né? Nós sabemos que a distância igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância de B é velocidade. Qual que é a velocidade? De B, 18. 18 vezes T, que é igual a 18T. Então, T é igual a distância de B dividido por 18, né? Ó, a distância delta B é igual a 18T. Então, T, eu achei que o delta B aqui, ó, D menos 500 dividido por 18. A distância A vai ser a velocidade, que é 20, vezes o tempo, né? Então, 20T. Então, o dA vai ser tempo é igual a distância, de A, o deslocamento de A dividido por 20, dividido pela velocidade, tá? Porque aí, então, eu achei que tempo é D dividido por 20. Os dois tempos são iguais, então eu posso pegar isso aqui, que é igual a isso aqui, ó. Então, a D menos 500 dividido por 18 é igual a D dividido por 20, que vai ser D menos 500. Se aqui tá 18 e aqui tá 20, eu posso cortar esse... Ops.
eu posso cortar aqui, dividir todos os dois por 2, aqui fica 9, aqui fica 10. Só para facilitar a vida aí, tá? Então, ó, eu posso multiplicar 10 por isso aqui, vai ficar 10D menos 5.000, ó, que é igual a 9D. Então, aí fazendo as contas, 9D, 10D menos 9D é igual a 5.000. Então, o D é 5.000 metros, né? Ó. Então, eu achei o meu D, que é 5.000 metros. Só que tá querendo saber é o tempo, né, que o carro leva para alcançar o B. Então, de novo, eu substituo aqui, ó, T, posso falar que T é igual a distância de D sobre V, né? Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Posso pegar qualquer um desses dois aqui, né? Eu vou pegar o A, que tá mais fácil, que o B tem menos 500 ali, o B é mais difícil de resolver. Então, eu resolvi pegar o A mesmo. Então, ó, T, né, substituindo, ó, pagar aqui para facilitar a vida, né? Então, ó, eu posso pegar, ó, então eu achei que T 5.000 metros, né? Então, eu posso falar que T, eu vou usar essa expressão aqui, ó, né? Eu não achei que delta, deslocamento de A não é igual a D, então, delta dA. Delta dA não é igual a D, aqui, ó, 5.000. Então, T é igual a 5.000 dividido por 20. Então, o tempo é 250 segundos, tá? Eu substituí aqui, tá? Nessa fórmula aqui, ó, tempo. Eu poderia substituir nessa aqui também, tá? Então, ó, T igual a D dividido por 20. Né? Ó, T igual a D dividido por 20. Então, achei que D é 5.000, então o meu tempo é 5.000 dividido por 250, tranquilo, né? Então, agora vamos ver esse exercício aqui, ó, que eu coloquei de exemplo aí. Esses dois outros, os outros exercícios são lá do livro, tá? Esse aqui é um exercício que eu fiz, tem um mais ou menos igual a esse na atividade. Ó, um ônibus de 20 metros de comprimento gasta 15 segundos para atravessar um túnel de 100 metros. Determine a velocidade da carreta em km por hora. Então, ó, em primeiro lugar, tá pedindo em km por hora, e aqui eu dei segundo, e aqui tá metros, tá? A distância, então, eu sei que velocidade é igual ao espaço sobre tempo, né? Mas, então, ó, velocidade é espaço sobre tempo, espaço ou distância, né? Então, nesse exercício aqui, para eu calcular a distância que o ônibus percorreu, seguinte, olha só, o ônibus, ele eu não vou, ops, tá, o que acontece? O ônibus, ele começa a entrar aqui nesse ponto para entrar no túnel. Ele entra no túnel nesse ponto aqui, certo? Então, ele vai andando, andando, andando. Na hora que a frente dele chegou aqui. Mas na hora que a frente dele chegou aqui, ele ainda tem mais um tantão aqui para trás para continuar passando, não é? Então, para eu calcular a distância que ele percorreu, essa traseira dele tem que estar, ele já tem que estar cá todo do lado de fora. Então, olha só, ele entrou aqui, né? Ó, na hora que ele entrou, ponto de entrada.
Ele veio, na hora que a frente dele terminou, então a distância para calcular, a distância para eu calcular aqui, é essa distância todinha aqui, ó, né? É a distância da frente dele, que entra, a frente dele é a hora que ele começa, né? Na hora que ele começa a entrar no túnel. Mas ele só vai terminar na hora que ele andar mais o tamanho dele todo, certo? Então, para eu calcular essa atividade aí, vai ser, ó, tá falando que o ônibus tem 20 metros, gasta 15 segundos, túnel de 100 metros. Então, ó, a distância vai ser a distância do túnel, que é 100 metros, mais a distância do ônibus, que é 20 metros. Então, a distância é 120 metros. A velocidade, distância sobre tempo. Então, qual que é a distância que ele andou? 120. Então, 120, o tempo que ele gastou foi 15 segundos. Então, a velocidade do ônibus é 8 metros por segundo. Só que o exercício pediu em quilômetro por hora. Aí aqui eu fiz a transformação que eu já expliquei lá no vídeo anterior, então eu não vou explicar de novo, né? Então, vocês olham lá. Mas aí é importante porque o exercício, ó, prestar atenção, ó, quilômetros por hora. E ele deu os dados em segundos e metros, tá? Então, fazendo as contas, a velocidade é 28,8 km por hora. Agora, uma dica para resolver uma atividade lá do PET, tá? Atividade 2. A distância de ultrapassagem é contada a partir do momento que a locomotiva começa a ultrapassar o trem. Lá está falando que o trem, qual que é o tempo? Não lembro a pergunta, mas para você calcular o que está pedindo lá, para você calcular a distância é a mesma, mais ou menos o mesmo princípio do exercício lá em cima. Ó, então, o trem, aliás, a locomotiva, né? Esse aqui é a locomotiva. Então, ó, a locomotiva, né? E o trem. Então, esse aqui é a locomotiva. A locomotiva começa a ultrapassar o trem na hora que a frente dela, né? A frente chega na traseira do trem. Aí ela vai passando. Só que, vamos ver aqui embaixo. Então, esse ponto aqui é o ponto inicial. Só que é o seguinte, a locomotiva também está se deslocando. É um pouquinho diferente desse aqui. Esse aqui, o túnel está parado. O ônibus simplesmente passou por ele. Agora, aqui não. Aqui, o trem está movendo também, né? Então, a locomotiva começou aqui, ó. Ela começou a ultrapassar ele aqui. Ela foi ultrapassando. Só que nisso, o trem também estava andando. Então, o trem foi deslocando. Então, nesse ponto aqui, estava a frente do trem. Então, o trem andou daqui, né? Ó, a frente dele estava aqui. Então, ele andou até aqui, né? O trem andou até aqui. O trem andou isso tudo aqui. Certo? Agora, já a locomotiva, ela começou aqui, né? Que o trem estava aqui. Aí ela foi andando, passou pelo trem, a frente dela chegou aqui, ela só vai terminar na hora que a frente dela, na hora que o final dele passar todinho. Então, então olha só. A distância a locomotiva, o trem, ele vai andar daqui até aqui, né? É isso aqui que ele andou, né? Já a locomotiva, ela
começou aqui e ela foi até aqui, certo? Então, a ultrapassagem, a distância da locomotiva é essa toda aqui. Então, você vai somar, ó, o deslocamento do trem, o trem, na verdade, ele deslocou só isso aqui, ele deslocou isso aqui, certo? Porque a frente dele e atrás dele, então, ele deslocou isso aqui, né? Aliás, ele deslocou isso aqui, né? E o outro deslocou de cá. Então, para eu calcular a distância da ultrapassagem, o tempo que eu gastei para o tempo que a locomotiva gastou para ultrapassar, não sei se é o tempo que está perguntando, mas eu preciso de somar o deslocamento do trem, esse ΔT, esse deslocamento aqui, tá? O tamanho do trem, mais o tamanho da locomotiva, correto? Para eu calcular esse deslocamento aqui, então, na verdade, então, ó, o deslocamento do trem, o deslocamento do trem, ó, ups, o deslocamento do trem vai ser isso tudo aqui, ó. Isso aqui é o tanto que o trem deslocou, tá? Agora, o deslocamento da locomotiva foi daqui até aqui, ok? A distância total percorrida por cada um é o seu tamanho, mais o seu próprio deslocamento. Então, para você achar a distância percorrida pela locomotiva, vai ser isso tudo aqui. E a distância do trem é esse aqui. É isso aqui, né? Tá querendo saber qual a distância percorrida por cada um, é o seu tamanho, mas o seu próprio deslocamento. Então, é isso, tá? E atenção, prestar muita atenção nas unidades, pois as unidades lá precisam de fazer transformação, beleza? Então, qualquer dúvida, é só perguntar, tá bom? E até a próxima semana, que já tá chegando mais material por aí. Bye, bye. Tchau.